Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar de desastres climáticos em ambientes urbanos. A primeira coisa que a gente vai fazer é corrigir o título. Vamos lá. Existem diferentes conjuntos de desastres. Os desastres eles são a concretização dos riscos. Então, o risco é um desastre em potencial. Por isso que está aqui risco em geral. Vou colocar desastres em geral também, para ficar condizente com o que está aqui, tá? Desastres em geral. E aí você pode ter, dentro da categoria de desastres, desastres ambientais, ou desastres naturais. Ambientais são aqueles causados por ações antrópicas que afetam ao meio ambiente. Mas que sem o homem, né, na ausência do ser humano, não iriam acontecer naturalmente na natureza. Exemplo, o rompimento de uma barragem. Como a barragem é um elemento construído pelo homem, se não tivesse a humanidade, não ia ter como haver rompimento de barragem. Quando aconteceu lá o caso de Brumadinho, o rompimento da barragem, se teve uma discussão até na mídia de se aquilo era um desastre natural ou ambiental. Mas claramente era um desastre ambiental, porque a barragem é um elemento antrópico. Os desastres naturais, eles ocorrem quando o fenômeno que dá origem a esse desastre é um fenômeno que ocorre naturalmente na natureza. Exemplo, uma inundação, uma erupção vulcânica, um terremoto, um tsunami. São fenômenos que ocorreram antes do homem aparecer na Terra, na história geológica, em vários momentos, e que provavelmente, se a nossa espécie for extinta, continuarão a ocorrer se a Terra continuar do jeito como ela é. Só que não é porque eles são naturais que o homem não influencia de forma alguma. Porque isso é só a origem do fenômeno. As consequências dele dependem do estado em que o elemento receptor, a sociedade receptora se encontra, que é a chamada vulnerabilidade. Então, além de que o homem também vai influenciar, de certa forma, em alguns momentos, essa própria ameaça. Tecnicamente, o termo é esse, né, que é o evento natural. Se a gente pensar numa cidade, ela é mais impermeabilizada. Então, a chance de ter uma inundação, escoamento superficial, a vazão desse escoamento superficial tende a ser maior. A chance de ter uma inundação também é maior. Então, o limite, de certa forma, é muito discutido, o limite do que é ou não natural, mas vocês pensam dessa forma. É um fenômeno que ele acontece na natureza, claro que o homem pode intensificar, aliás, aumentar ou não, porque intensidade é um termo, a magnitude desse fenômeno, mas mesmo assim é um fenômeno que acontece na natureza, então é um desastre natural. Se é um fenômeno que não acontece sem que o homem esteja na Terra, é um desastre ambiental. Então, é explosão nuclear, e claro, você tem outros tipos de desastres, como guerras, né? E dentro dos desastres naturais, nós temos os desastres climáticos, como um subconjunto. Por que teve essa discussão lá quando teve o desastre de Brumadinho? Porque às vezes, quando se fala em desastres naturais, a mídia nem tanto a mídia, mas as pessoas, senso comum, têm a ideia de que é uma coisa que aconteceu por uma questão divina, por uma questão de infortúnio, que não pode ser evitado, que ninguém tem culpa disso. As pessoas pensam que desastres naturais têm essa conotação. E a gente vai ver que existem condições de vulnerabilidade que sim, podem ser atribuídas a alguma responsabilidade política, alguma responsabilidade relacionada ao modelo de desenvolvimento da sociedade. Então não é porque é natural que características socioeconômicas não vão influenciar, mas tem essa conotação. Quando se fala em desastre ambiental ou principalmente desastres antrópicos, aí não, já se associa mais facilmente a alguma responsabilidade ao homem. Né? No caso ali, especificamente Brumadinho, era a empresa, no caso a Vale. Então vamos lá.
Classificação dos desastres naturais. Então, existem várias classificações de desastres naturais, mas desde 2002 o Brasil adota o COBRAD, que é a Codificação Brasileira de Desastres Naturais, que substituiu o antigo CODAR, a Codificação de Desastres, Ameaças e Riscos. Então, no CODAR existiam desastres naturais, desastres ambientais e desastres mistos. Porém, no COBRAD só existe ou natural ou ambiental. Por quê? Essa é a classificação adotada majoritariamente a nível internacional. O ENDATA, a maioria dos bancos de dados, o Swiss Research, Munich Research, eles usam essa classificação aqui. Então, foi o Brasil que se adaptou ao Sistema Internacional de Codificação de Desastres. Então, aqui alguns grupos desse sistema. São os grupos mais importantes. No desastre geológico, você tem exemplos, um subgrupo, tá? Terremoto, emanação vulcânica, erupção vulcânica, no mesmo sentido, erupção de massa seca, erosão. Hidrológico, as inundações, as enxurradas e o alagamento. O alagamento é particularmente, ele ocorre, antigamente ele era considerado um desastre misto, porque ele está associado ao solo impermeável mediante aí condições urbanas, asfalto, concreto, essas coisas. Meteorológico, tempestade, temperatura extrema, climatológico, secas entre as estiagens. E os biológicos, epidemias, pandemias, como a gente está vivendo agora da Covid, a infestação, pragas, outras infestações. Então você tem esses grupos. E os desastres climáticos eles podem ser vistos como um supergrupo. Por quê? Hidrológico, alguns geológicos, meteorológicos e climatológicos são climáticos, olha só. Geológico, erosão, costeira ou marinha, é um desastre climático. Tem outros tipos de erosão, tá? Mas erosão de margem fluvial, hidrológico, inundações, enxurradas e alagamentos também são associados em última instância a fenômenos climáticos. Mas professor, você não falou que o alagamento ele tem a questão da superfície impermeável? Sim, mas se não chover não tem alagamento. Então o fenômeno de origem de fato é a chuva. Por isso que ele ao invés de ele ir para o desastre antropológico, ele ficou como desastre natural mesmo. Vamos lá, meteorológico, tempestades, então tem tempestade local, convectiva, e você tem ainda subtipos, tornados, tempestade de raio, granizo, chuvas intensas, vendaval. Temperaturas extremas, pode ser onda de calor, de frio, e de frio tem friagem, geadas, não é muita realidade do Brasil, a não ser para a região sul. Climatológicas, secas, estiagem, seca, incêndio florestal e baixa umidade do ar. Alguns exemplos aqui de desastre, que todos eles são considerados desastres climáticos. Tá? Então, as mudanças climáticas que a gente viu em aulas anteriores, o que é que elas fazem? Elas acabam acentuando a probabilidade desses eventos extremos. Então, elas constituem sérios problemas ao desenvolvimento sustentável em ambientes urbanos. Ela submete essas cidades à situação de risco natural, ou seja, o risco de ocorrência desses eventos extremos. Os chamados desastres naturais quase que quadruplicaram nos últimos 30 anos, resultando em grandes danos humanos e econômicos. A gente viu em aula anterior que o grupo de desastres naturais que se acentuou nos últimos anos foi os desastres climáticos. A despeito de muitas incertezas da magnitude e frequência dos eventos naturais extremos e seus impactos efetivos, a gente vai falar de todos esses conceitos aqui, as mudanças climáticas devem aumentar a susceptibilidade das sociedades urbanas, se atividades de adaptação não forem tomadas. Então, desta forma, as autoridades urbanas têm o desafio de encontrar forma de incluir essas estratégias de adaptação aos seus trabalhos. Por quê? Na literatura de mudanças climáticas, a gente tem duas grandes estratégias, né? Então, para aí o que você estiver fazendo, se não tiver essa atenção na aula, e anota isso que isso é muito importante. A primeira grande estratégia é a mitigação. A mitigação corresponde à redução de gases de efeito estufa. Basicamente isso, né? Você vai tentar mitigar o aumento da temperatura e as mudanças climáticas decorrentes desse fator, né? Aumento do nível do mar, desde os oceanos, através da redução das emissões de gases de efeito estufa. Qual é o problema da mitigação? Você tem o mundo todo, imagina que só a cidade de Macapá resolve fazer um esforço danado
para reduzir suas emissões de CO2. E tem um custo implícito nisso, que é um custo de oportunidade. A cidade vai tentar não usar mais derivados de petróleo, que podem ser até economicamente a curto prazo mais eficazes, mais eficientes, mais viáveis economicamente. Mas só a cidade de Macapá fazendo isso e o resto do mundo emitindo adoidado. Você acha que as consequências elas vão deixar de ocorrer para Macapá? Não, porque a natureza ela não vai escolher. Olha, isso aqui, não, esse pessoal aqui, eles cuidaram, eles não emitiram CO2, eu não vou mandar nenhum desastre para eles. Não, não é assim que funciona. Então, não adianta um só país, principalmente um país em desenvolvimento, se esforçar. Tem que ser uma cooperação internacional. Aí já vai muito para o plano da diplomacia. Mas vocês sabem da dificuldade diplomática que existe no mundo, porque uma hora você fecha um contrato com um governo, numa ideologia como o Joe Biden, da maior potência mundial, que tem essa visão mais ambientalista, mas depois muda o governo dos Estados Unidos e vem um Donald Trump novamente, com outra visão a respeito da questão ambiental. E isso acaba dando uma certa de descontinuidade na diplomacia. Então é muito complicado você ter apenas a estratégia de mitigação. A outra estratégia é a adaptação, que está sendo destacada aqui. A adaptação ela não tem como foco reduzir as emissões de CO2, e sim se adaptar às consequências das mudanças climáticas. Então, já que eu, por exemplo, cidade de Macapá, não posso sozinho reduzir as emissões de CO2 no mundo, né? Meu efeito perante o mundo é muito pequeno, mas eu posso tentar aqui ordenar melhor minha população, eu posso talvez construir muros de arrimo com uma subida do nível do mar, eu posso promover ações de educação ecológica, eu posso tentar fazer algumas ações de infraestrutura para conter as inundações, eu posso tentar melhorar a renda da minha população para as pessoas se tornarem mais resilientes, uma série de medidas que eu posso tomar no meu município para tentar me adaptar, me ajustar a esse novo cenário de ameaça decorrente das mudanças climáticas. E a adaptação é o que tem ganhado mais força. Quando o relatório do IPCC, esse sexto, esse novo, vem e diz, olha, não tem jeito, as mudanças climáticas já são uma realidade, ele está em última instância dizendo assim, olha, o caminho é a adaptação. Porque praticamente a gente já... o esforço que a gente tem que fazer para reduzir as emissões, claro que eles não deixam de usar essa alternativa, mas é uma coisa que está muito fora da realidade global. Os países do nada tentarem reduzir todas as suas emissões. Né? As pessoas ainda dependem do petróleo, seja por uma questão econômica ou uma questão inclusive política, enfim, cultural. Então, ele também fala isso, né, que a adaptação seria o caminho mais viável, porque ele pode também ser viável a nível local, diferente da mitigação que só é viável a nível global. E claro que existe ainda na mitigação uma série de propostas que são chamadas geotecnologias. Por exemplo, cobriu a Terra por um manto branco, tem várias coisas, se vocês pesquisarem aí, acho que foi a National Geographic, que fez uma série de propostas de geotecnologia, mas não vem ao caso. Então, a adaptação às mudanças climáticas é um campo relativamente novo de atividade, cujo conhecimento e competência ainda são escassos e fragmentados. Se, por um lado, os planos urbanos geralmente remetem responsabilidades e capacidade de adaptação aos desastres e riscos climáticos, por outro, as ações a serem tomadas e as responsabilidades das autoridades urbanas ainda não são claras. Então, você diz qual é o problema, mas você não diz quais são as propostas. Vamos lá. Como a adaptação pode ser integrada às práticas de planejamento urbano? Integração geralmente significa modificação do núcleo de trabalho para incorporar um novo aspecto ou tópico indiretamente agir sobre ele. Então, olha só. Você pode ter vários núcleos de trabalho e faltar aqui um diálogo entre esses núcleos. E aí a proposta de integração é estabelecer um núcleo próprio para poder dialogar todos os parâmetros aqui. Então você tem aqui o tempo, custos, risco. Isso aqui é muito aplicado à questão de organização de forma geral, não só empresas, né? Porque quando você vê o problema das mudanças climáticas e traz para o setor público,
Todas essas questões são importantes. Você precisa de recursos humanos, você precisa avaliar custos, a qualidade do serviço prestado também, né, os riscos envolvidos principalmente, o objetivo da política pública. Então, tudo isso acaba sendo relevante. Integrar não deve ser visto como uma mudança completa no núcleo das funções e responsabilidades da organização. Então, isso aqui não vai deixar de existir, que são as funções. Mas significa olhar para ele dentro de uma perspectiva diferente, fazer alterações necessárias e apropriadas. Então, melhorias contínuas, que é uma técnica também muito adotada em gestão, de você mudar continuamente aí seus processos produtivos através de uma ferramenta. Mas tem várias ferramentas, mas uma das mais conhecidas é o PDCA, Plan, Do, Check, Out. Então, planejar, fazer, checar e atuar, e agir, né, e corrigir. Então você tem, isso é um ciclo, tá? Depois que você corrige as falhas que você detectou, você vai fazer um novo planejamento. Está mais para olhar para o que já existe do que reinventar tudo. Então